da igreja? Quem começou a pensar nesta reforma? Por que reforma? O que é reforma? Reforma é uma coisa que já foi formada, então precisa ser reformada, né? Essa púlpito aqui, essa tribuna, alguém construiu, né? Aí um dia fica descascado aí, alguma coisa aí, alguém manda para alguém reformar, ou reforma, o pastor vem sábado de tarde, reforma. Aí domingo de manhã está púlpito novo, né? Mas foi reformado. E algumas pessoas dentro da igreja se incomodaram, né? Por que é assim? Por que está assim? Então tentaram reformar a igreja, e eu quero começar, aqui para quem tem a apostila, no ponto 1, um ardor religioso a partir do século XI, ainda na Idade Média, né? Aquela idade antiga, né, irmãos? Agora nós já temos luz elétrica, água encanada, mas pense num mundo sem luz elétrica, sem água encanada, também sem trânsito aí, né? Sem fumaça, tudo aí, né? Mas eles sempre houve um ardor assim espiritual, né? No caso religioso, no coração de algumas pessoas. Às vezes a gente pensa em Idade Média, a igreja, como eles costumavam dizer, né? A Santa Madre Igreja Católica Apostólica Romana, um monte de nome para referir-se, né? Aí tinha todos aquela doutrina católica romana que não faz parte da nossa realidade, mas lá no meio daquele povo tinha sim um povo devoto, crente, fiel a Deus, e que começou a se incomodar, né? Acho que alguma coisa diferente aqui não está de acordo. Mas olha, eu quero destacar 3 grupos daquela época, ou 3 acontecimentos que foram as cruzadas, a construção das catedrais e os mosteiros, a vida dos monges, né? O que foram as cruzadas? Já ouviu falar em cruzadas, né? Tem um filme aí, né? As cruzadas foram um movimento para libertar a Terra Santa do domínio dos muçulmanos, dos árabes. Porque a Terra Santa, tem um mapa ali, né? Acho que lá em cima. Todos visitaram aqui a Escola Bíblica em cima? Todos estão intimados, né? Só tem um mapa ali, né? A Terra Santa, a Terra de Israel, é santa para todos nós, né? Para judeus, para cristãos, para árabes, né? Santa para todo mundo, né? E a Igreja Romana queria então, vamos marchar até lá e tomar o domínio, porque ele dizia, os judeus mataram Jesus, os árabes também não são crentes em Jesus, a terra é nossa, né? Vamos lá, e queriam dominar, e foram uma cruzada, 2, 3, 4, juntavam aquela turma de gente, os militares iam lá e lutavam, guerreavam, querendo tomar a terra para eles. Mas olha, e as catedrais, né? Você sabe, já viu uma catedral? Alguém já entrou na Catedral da Sé, no centro de São Paulo? Uma coisa enorme, né? E tudo para dar aquela ideia de majestade de Deus, né? Da soberania de Deus, da grandeza de Deus. Aí você entra lá dentro, olha que essa catedral não é pequena. Se for na Europa, aquelas coisas, não sei quantos anos para construir, e olhando tudo pintado, né? Para obrigar as pessoas a ficar olhando para cima. Como Deus é grande, em vez de olhar para os homens, olha só para Deus, né? E também os mosteiros, que eram aqueles lugares, né? Não eram castelos, mas construções, que as pessoas ficavam retiradas ali, levando uma vida de contemplação, de devoção a Deus. E esses mosteiros veio por causa do monasticismo. Alguém já viu um monge de perto? Já deu bom dia? Bom dia, seu monge. Alguém já deu essa oportunidade? Geralmente, como é que é a roupa deles? Eles, alguns, não todos, né? Raspam a cabeça, aí veste aquela roupa assim, um pano, né? E alguns descalços ou com aquelas sandálias de franciscano, mas eles gostam de demonstrar uma vida assim, pacata, né? Alguns fazem voto de pobreza, né? Para ficar bem pobre mesmo, né? Mas monasticismo é um movimento religioso dentro do catolicismo medieval, era uma renúncia da sociedade a favor do claustro, é ficar afastado, né? Claustro, né? Já ouviu falar em claustrofobia, né? As
pessoas que têm pavor de ficar fechado dentro do ônibus, dentro do metrô, mas eles gostavam de ficar fechado dentro das cavernas e tal. Primeiramente, era uma atitude individual. Uma pessoa que quer ficar muito longe de todo mundo, perto de Deus, ia morar nas cavernas. E depois, posteriormente, um grupo de pessoas ia se juntando. Eu também quero viver assim, eu também quero ficar longe de todo mundo. Aí foi se organizando e foram construindo os que foi conhecido como os mosteiros. E era aquela comunidadezinha organizada, estava plantando, fazendo geleia de uva, né? Aquelas histórias, né? Fazendo horta. E assim eles iam levando a vida deles longe da sociedade pecaminosa. Na ideia deles, né? Como se o pecado também não estivesse lá. E foram surgindo assim, irmãos, as ordens monásticas. Desculpa essas palavras todas, não tem a ver com a nossa fé evangélica, mas só para a gente entender as ideias de reforma, tá? Onde é que elas nasceram. Vocês já ouviram falar em franciscano, né? Os franciscanos, tá? Eles, dominicanos. Os franciscanos, porque são seguidores de São Francisco Xavier, né? E os dominicanos, que seguiam não sei o nome dele, Domínio. E os beneditinos, porque seguiam São Benedito, ou Benedito, né? São aquelas pessoas piedosas, faziam votos de pobreza, de obediência a Deus, não faziam mal para ninguém. E tinha também os cavaleiros, né? Os cavaleiros templários, hospitalares, que ficavam cuidando dos peregrinos, que saíam das suas casas, das suas terras, iam peregrinar até Roma, depois voltava. E por último aqui, um bem conhecido, né? Os jesuítas. Isso aí nas nossas, quem estudando na escola aí na 4ª série, fala muito sobre os jesuítas, né? Um deles mais conhecidos, tem uma rodovia bem próxima aqui, muito famosa, rodovia José de Anchieta, né? Um jesuíta muito famoso. Bom, esses monges franciscanos, beneditinos, dominicanos, todos eles queriam o quê? Viver longe da sociedade, do mal, do pecaminosa, e viver lá uma vida enclausurada, afastada de tudo. Eles tinham um zelo espiritual, religioso, contra aquela riqueza, assim, ostentação de riqueza, né? Que muitos deles, o próprio Francisco Xavier era muito rico e fez um voto de pobreza, né? Largou toda a riqueza dele e ficou peregrinando como mendigo, né? Ganhando as coisas das pessoas, né? Então deu a riqueza dele toda naquela época, né? E também essas pessoas tinham um zelo pela vida religiosa, vida cristã, contra a corrupção. Se eles vivessem hoje, né? Tinha muita coisa para fazer, tinha muito zelo, né? Tinha muita luta para ter, né? Contra a ostentação de riqueza e contra a corrupção. Olha, aqui começa então uma vontade de reformar, de mudar. Porque Jesus, na verdade, nunca ostentou riqueza, né? Muito pelo contrário, depois nasceu na manjedoura, né? Então viveu sempre pobre, como ele dizia, não tem onde reclinar a cabeça, né? Então andava. Então eles também queriam imitar Jesus. Só que Jesus não era mendigo, né? Não fez voto de pobreza, nada. Ele era assim. Então, quando Jesus nasceu, aqueles magos lá da Babilônia quiseram, nasceu o rei. Então onde é que nós vamos achar o rei? No castelo, né? Lá, deve estar lá, junto perto de Herodes, né? Aí foram lá, cadê o rei que nasceu? Pois nós vimos a estrela, cadê? E o Herodes respondeu, não tem, não nasceu ninguém aqui, onde é que nasceu? Aí ele descobriu, está nascendo um rei desse povo que eu estou oprimindo. Se esse rei crescer e eles for todo mundo atrás dele, vai querer guerrear contra mim, então vamos mandar matar ele agora mesmo, né? Aí falou para os magos, vai lá adorar, depois você vai me contar. Mas Jesus não estava no palácio, né? Então toda a sua vida foi uma vida de compromisso com Deus, e não tinha a ver nem com a riqueza dos Herodes, né, de César, dos governantes, e nem com a religiosidade dos fariseus, dos saduceus
dos intérpretes da lei, de todos daqueles homens que eram todos, ou quase todos, corruptos, que se deixavam corromper por ganharem, por serem bem tratados pelo governo romano. Olha, irmãos, assim veio também o movimento leigo de reforma. O que é leigo? O leigo é aquele que não foi ordenado, mas exerce o ministério. Então tem muitas pessoas na igreja que tá dirigindo um grupo de oração, ou também faz a pregação, ou lidera algum grupo na igreja, mas ele não foi ordenado. Talvez não tenha nem não fez um curso, mas ele está fazendo a obra de Deus, então ele é considerado leigo. E o outro que foi ordenado chamava o clérigo, né? Então ele tinha credencial de um líder clérigo, então ele tinha livre acesso. Na época de Jesus, os fariseus ficavam com muita raiva de Jesus, porque eles pensavam: como que ele consegue ensinar tão bem se ele não tem a nossa credencial? Como se ele não saiu do meio do Sinédrio? Não foi o Sinédrio que ordenou ele? Como ele fala melhor do que nós até? Os fariseus estavam com mais raiva, porque Jesus era a própria palavra de Deus. Jesus era o próprio Deus encarnado, conversando, ensinando, salvando as pessoas. E aquele povo todo lá, aqueles fariseus, não contribuíam para a vida do povo. Em vez de abrir a porta do reino, como Jesus falou, vocês fecham a porta do reino de Deus para as pessoas entrarem. Olha, um fato interessante desses monges, desse monasticismo, é que aquela vida monástica permitia aos monges ficar lá dentro daqueles castelinhos, passando a maior parte do tempo com um contato direto com a escritura sagrada. Eles ficavam copiando, né? Copiando para ficar mandando, porque a Bíblia, como nós temos hoje, né? Assim que é bom, dura bastante, né? Mas naquela época já estragava logo, né? Foi pelo material que eles faziam, não tinha muita técnica, né? Muita tecnologia, então tinha que ficar copiando. Eles tinham muito contato com a escritura, e também eles usavam o Novo Testamento para formular as doutrinas, né, da igreja, para combater as heresias e para também tentar purificar a igreja para uma renovação espiritual. E assim, os movimentos de reforma interna na igreja romana não agradavam as lideranças, porque as lideranças já não queriam saber tanto da escritura, mas para eles estava bom tudo do jeito que estava. Porque quando a gente fala Idade Média, irmãos, vocês sabem que hoje, quando você vai registrar seu filho, sua filha, ou vai tirar a carteira de identidade, qualquer documento que você vai fazer, tem lá escrito assim: Governo do Estado de São Paulo, né? Ou Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, São Paulo, Santo André, ou Governo Federal. Ou é Governo Federal, ou é Governo Estadual, ou é Governo Municipal. Na época, na Idade Média, não tinha governo, não tinha Estado, não tinha República, não tinha Prefeitura, não tinha município. Tudo quem mandava era a igreja. As pessoas nasciam, não iam no cartório fazer certidão de nascimento. Eles iam, a criança ia ser batizada e ganhava lá a certidão de batismo, o batistério, né? Aí ela virava cidadão. Ele não era cidadão do município, do estado ou do país, ele era cidadão da igreja. Então hoje, se alguém falar assim: eu não vou votar não, eu não vou pagar aquela coisa também, não vou tirar carteira, hoje alguém ainda pode se dar o luxo de fazer assim, né? Mesmo assim pagar multa, né? Mas naquela época, fazer isso era contra a igreja. E se bestasse muito, eu podia ir para a fogueira, viu? Morrer. Então os hereges eram condenados mesmo. Hoje a pessoa vai ali na rua, na praça, quer falar contra a igreja, quer falar contra o governo,
né? Tacar pedra na porta da prefeitura. Agora, fazer isso naquela época era contra o controle da igreja, que exercia poder político e religioso sobre as pessoas. Então tinha que ficar ali andando na linha. Então esses monges, essas pessoas que habitavam nos mosteiros, por mais religiosos que fossem, por mais dedicados que fossem, eles tinham que rezar conforme a cartilha que era apresentada para eles. Pode viver aí, mas seja assim, 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 assim. Se você sair daqui, então também sua cabeça vai sair do pescoço também, né? Mas mesmo assim houve aqueles que tiveram coragem para ficar firmes na fé. Então surgiram os chamados precursores da reforma, porque quando a gente fala em reforma protestante, nós lembramos um grande nome, Martinho Lutero. Ele que foi, né, também um monge, ele era dominicano, tá? Da ordem dos dominicanos, que leu a Bíblia, como o texto que o irmão leu logo no início, né? O justo viverá pela fé. Não que ele vai comprar salvação da igreja, né? Vai lá pagar, né? Eu quero tanto, eu tenho mais dinheiro, então vou ficar mais salvo do que você, tá? Isso. Mas antes de Martinho Lutero, temos aqui 3 nomes: o João Wycliffe, que na Inglaterra, ele viveu numa época que tinha uma reação nacionalista, né? Os ingleses estavam com o coração muito voltado para a Inglaterra, né? E contra aquele domínio romano, né? Se você lembrar no mapa, se olhar ali, a Inglaterra Roma está dentro do continente, na Itália, e a Inglaterra está fora, assim, né, do continente, é uma ilha, né? E aquele pessoal, a gente só manda dinheiro para Roma, e tudo manda dinheiro para Roma, vamos ficar para nós, vamos cuidar do nosso país aqui mesmo, né? E a Bíblia também foi traduzida para o inglês, porque era só em latim. Até aqui no Brasil, há pouco tempo, as missas eram em latim, né? E o povo só falava o quê? Só amém, né? Amém na mesma língua, em qualquer lugar que você for, né? É lá no Japão, amém, amém. Mas as ideias dele foi condenada. Não, você está indo contra o domínio da igreja. Não vai mudar nada, vai ficar do jeito que está, tá? Então você fica quieto. Mas ele não foi para a fogueira, não. E já o João Hus, na Alemanha, ele também adotou as ideias do Wycliffe. E lá na Boêmia, né, uma região da Germânia, onde é a Alemanha, também tinha lá um sentimento nacionalista. Vamos trabalhar pelo nosso país, né? Mas ele foi condenado. Houve lá um concílio, uma reunião da igreja, e resolveram por condenar as ideias do seu João também. E ele se negou a se retratar e foi condenado, foi queimado na fogueira. Não só ele, muitos daquela época iam para a fogueira. O outro foi na Itália, Savonarola. Ele também trabalhou muito lá na cidade de Florença. A sua pregação denunciava os erros da igreja. Isto está errado, onde já se viu uma coisa dessa, tanta riqueza, tantos abusos, o povo está pobre. Também foi condenado. E esse já não foi para a fogueira, mas foi para a forca. Eles tinham uma maneira esquisita de dar fim na vida das pessoas, né? Na fogueira, na forca, aquele facão assim, né, que caía, né? Então eles tinham sempre uma maneira de tentar neutralizar as ideias de reforma da igreja. Sabendo, irmãos, que uma pessoa muito poderosa, uma pessoa que tem muito poder religioso, junto com poder econômico, que tem muito dinheiro, e tem poder político, ele que manda e desmanda, a quem que pode com uma pessoa dessa? Então, o Papa tinha esse poder. Hoje já não tem tanto, né? Está em Roma, viaja e tudo, mas naquela época era este o poder que ele tinha. Então, que decidia na vida econômica, na vida religiosa, na vida política, na vida educacional. A escola eram dentro das igrejas.
E as doutrinas católicas, só isso que era ensinado, então todo mundo tinha que fazer o que a igreja mandava, senão